Eu falo desses bastidores com o André Sadi, que vocês sabem, vem trazendo informações de primeira mão ao longo desses bastidores todos, nessa prévia das eleições na Câmara dos Deputados. E ela tem informação aí dizendo que o Michel Temer vai levar ao Congresso Nacional hoje uma fala. É isso, André? O que a gente pode esperar disso que vai acontecer hoje aí? Oi, Aline, Raquel, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Aline e Raquel, eu tenho duas informações. A primeira é que o presidente Michel Temer desistiu de vir pessoalmente aqui ao Congresso trazer essa mensagem presidencial. E por que desistiu? Porque, como a gente informou na terça-feira, o Palácio do Planalto tinha confirmado que o presidente Michel Temer viria aqui às 16 horas trazer essa mensagem presidencial. Agora de manhã, assessores do Palácio do Planalto confirmaram que ele não virá. Quem virá será o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Eu conversei agora cedo também com o ministro Eliseu Padilha e ele nega que seja um recuo, disse que a tradição é o ministro da Casa Civil trazer essa mensagem e ele adiantou também alguns pontos dessa mensagem presidencial. O foco vai ser totalmente econômico. O governo vai falar da importância das reformas. Como a gente sabe, o presidente Michel Temer vem dizendo que o governo dele tem que ser um governo reformista. Então aqui eu vou dar até uma frase, um trecho dessa mensagem presidencial em primeira mão aqui na Globo News. Olha, diz o seguinte, que a agenda de reformas essenciais não se esgotou no último ano, diz a mensagem. Ainda temos muito o que fazer juntos e precisamos do apoio de vossas excelências. Então, todo o foco dessa mensagem presidencial, que vai ser trazida hoje à tarde aqui ao Congresso às 16 horas, vai ser sobre as reformas que o governo quer fazer. Principalmente a reforma da Previdência, vai falar também sobre a aprovação do teto, da PEC do teto dos gastos públicos, como a gente sabe, foi aprovada no ano passado, também da reforma trabalhista, vai falar da lei das agências reguladoras, vai falar também sobre a área social, vai dizer que não é tudo, além da pauta econômica também, o governo tem um inequívoco compromisso com o social, com a área social. Segundo o ministro Eliseu Padilha, também um detalhe, a mensagem presidencial vai ser trazida num pendrive totalmente digital, diferentemente das outras vezes. Então, são esses alguns dos principais detalhes. Ao longo da programação a gente vai trazer mais detalhes sobre essa mensagem presidencial, mas o foco é esse, totalmente econômico, sobre as reformas, principalmente sobre a aprovação da reforma da Previdência. O deputado Rodrigo Maia, se eleito, disse o seguinte, que a expectativa dele na presidência da Câmara é aprovar a reforma da Previdência em março ou no começo de abril. Já o senador Eunício Oliveira, que foi eleito ontem presidente do Senado, faz a seguinte conta, que no mais tardar o Senado aprova a reforma da Previdência em junho. Então é com esse calendário que o governo está contando. Ele tem essa perspectiva, essa expectativa, na verdade, de aprovar a reforma da Previdência até o final do primeiro semestre. Raquel e Aline. Ô, André, já que você falou de Rodrigo Maia, se for presidente, né, se for eleito presidente, queria que a gente falasse então sobre as eleições na Câmara. Você conversou com ele, inclusive, né, com o Rodrigo Maia, depois que o Supremo autorizou ele a concorrer a um novo mandato. Queria saber como é que ele avalia essa disputa. Inclusive, o Rogério Rosso desistiu, né, depois dessa decisão do Supremo de avalizar a disputa de Rodrigo Maia. Qual a expectativa dele, dos adversários? Ele já formou um bloco bastante grande, aí, bastante robusto, né, que vai permitir a ele uma manobra bastante importante aí, caso ele realmente seja eleito. O que ele está esperando? Raquel, o deputado Rodrigo Maia, ele tem adotado um tom assim um pouco formal. Olha, eu acho que essa decisão do ministro Celso de Mello ontem dá tranquilidade para a votação de hoje. Publicamente, esse é o tom do deputado Rodrigo Maia. Mas nos bastidores, aos seus principais aliados, também deputados com quem eu conversei agora há pouco ali no cafezinho da Câmara, me dizem que eles apostam na vitória no primeiro turno, ainda apostam na vitória no primeiro turno de Rodrigo Maia. E por que ainda apostam? Porque depois dessas 4 candidaturas principais que foram pulverizadas, os adversários de Rodrigo Maia fizeram exatamente essa estratégia de lançar mais candidaturas para tentar arrastar essa disputa do primeiro para o segundo turno, que é tudo claro que o deputado Rodrigo Maia não quer. Ele quer liquidar essa fatura no primeiro turno. Ele segue como favorito nos bastidores. Os principais articuladores da campanha dele me dizem que eles estão até o último momento pedindo votos para os principais blocos ali, tanto da base aliada como da oposição. Eles também fazem aquela avaliação de que nesses últimos lances, nos últimos dias da eleição da Câmara, da disputa,
disputa, o pior cenário para o deputado Rodrigo Maia seria se o PT tivesse lançado candidatura própria. Então, eles respiraram aliviado quando o PT anunciou que vai apoiar o deputado André Figueiredo do PDT, porque eles acham que dessa forma os votos do PT podem sim, uma parte pelo menos, pode ir para o deputado Rodrigo Maia. E que se o PT tivesse lançado candidatura própria, a bancada ficaria constrangida de não votar no candidato da própria bancada, como era o caso do deputado Paulo Teixeira, ele vinha aventando essa possibilidade. Como agora o PT vai apoiar um candidato aliado, o deputado Rodrigo Maia, que não estava esperando voto nenhum, acha que pode ter alguns votinhos, como eles vêm falando nos bastidores do PT. Mas mesmo sem o PT, esses aliados do deputado presidente da Câmara, eles ainda avaliam que Rodrigo Maia pode levar no primeiro turno, que a gente não sabe se é um desejo ou se de fato é uma conta na calculadora. Essa calculadora está certa do deputado Rodrigo Maia, porque os adversários dele apostam que vão levar essa disputa para o segundo turno, Raquel e Aline. E segundo turno é tudo que Rodrigo Maia não quer nesse momento, nem ele, nem o próprio governo federal, né, André? Porque isso só vai atrasar ainda mais uma agenda de votações que são super importantes para o governo federal. Queria te perguntar sobre o PSDB. A gente sabe que é um partido que foi peça-chave nessa candidatura do Rodrigo Maia. Claro que não foi um apoio assim de graça, há contrapartidas que você vem falando com a gente aqui também desde sempre. Queria te perguntar o que o líder do PSDB faz de cálculo de quantos votos Maia deve ter nessa disputa para ganhar, então, no primeiro turno. Pois é, Aline, o deputado Ricardo Tripoli, que é o líder do PSDB, ele me disse o seguinte, que ele aposta que toda a bancada vai votar com o deputado Rodrigo Maia. Isso significa cerca de 50 deputados. É a terceira maior bancada aqui da casa. E como você disse, sim, o PSDB deu esse apoio, apoiou o Rodrigo Maia desde o comecinho. Isso foi fundamental para dar esse start na campanha do presidente da Câmara, porque o Rodrigo Maia tinha dito o seguinte para o pessoal do PSDB, olha, se vocês lançarem candidato, eu não vou sair candidato à reeleição. Isso tinha ficado combinado lá atrás, quando o Rodrigo Maia fez essa primeira campanha contra Rogério Rosso, quando Eduardo Cunha foi afastado da presidência. E o deputado que estava cotado para ser o candidato do PSDB era exatamente o deputado Antônio Embaçaí. E aí, Rodrigo Maia, numa jogada ali com o apoio do Palácio do Planalto, sim, conseguiu fazer com que o deputado Antônio Embaçaí fosse o nome escolhido ali da cúpula do PSDB para ser o novo articulador político do governo, ou seja, ocupar a vaga da Secretaria de Governo, vaga que foi deixada pelo Gedel Vieira Lima. Só que até agora, como a gente sabe, o deputado Antônio Embaçaí está confirmado no cargo, mas não está anunciado. Temer esperou todo o recesso, deve fazer esse anúncio na sexta-feira, se o roteiro da Câmara seguir como previsto, o roteiro aqui da eleição da Câmara, e ele já comunicou isso, inclusive, ao ex-presidente Fernando Henrique. O presidente Michel Temer conversou com o ex-presidente Fernando Henrique sobre esse assunto na semana passada. E também o senador Aécio Neves foi informado sobre isso, e o líder do PSDB, Ricardo Tripoli, também publicamente dizendo que isso não tem nada a ver com o apoio do PSDB, mas isso tem tudo a ver porque quando o deputado Antônio Embaçaí foi confirmado como novo ministro, ele deixou de ser candidato e aí o caminho estava livre para Rodrigo Maia se consolidar e começar a sua campanha com o apoio do PSDB. Então, depois da eleição aqui da Câmara, como a gente vem contando desde o começo da semana, o novo lance da política deve ser exatamente o anúncio da nomeação do deputado Antônio Embaçaí como articulador político, o que coloca o PSDB no centro, ali no coração, no núcleo do Palácio do Planalto. André, a gente sabe que quem preside a sessão para votação do presidente não pode ser o presidente do ano anterior. Vai ser Valdir Maranhão, deputado Valdir Maranhão. Você conversou com ele também, né? O que ele disse? Pois é, Raquel. Ontem eu perguntei para o deputado Valdir Maranhão o que a gente podia esperar dessa presidência dele. Disse a ele que ele, nos bastidores, e ele sabe disso, os deputados criticam a postura dele, acham que ele é um personagem imprevisível, se ele poderia garantir estabilidade durante a condução dessa sessão. Ele respondeu o seguinte, olha, muitas emoções, mas ele disse que vai seguir o regimento, que ele, sim, ele confia ali no trabalho dos auxiliares ali que vão ajudá-lo durante a condução dos trabalhos, mas que ele disse que a casa, ele disse assim, na verdade, você sabe como é a
casa. A casa traz muitas emoções. Foi a resposta do deputado Valdir Maranhão. E por que os deputados consideram o Valdir Maranhão um personagem imprevisível? Para a gente lembrar aqui rapidinho. O deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da casa atualmente, ele foi o deputado responsável por ter anulado a votação do impeachment que tinha sido aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. Depois desse episódio, os deputados passaram a chamá-lo de personagem imprevisível nos bastidores. Então, toda vez que ele vai presidir a sessão, os deputados temem que possa ter algum tipo de surpresa. Então, até para essa sessão, até conversei sobre isso com o deputado Rodrigo Maia. Olha, o senhor não acha que isso pode trazer algum tipo de imprevisto durante a sessão? O deputado Rodrigo Maia saiu-se com essa: estou tranquilo. Mas nos bastidores, outros deputados da base aliada ali de Rodrigo Maia me dizem que ele vai ter, o Valdir Maranhão, ajuda para conduzir a sessão e que ele talvez não fique toda a sessão comandando o processo. Pode ser que em algum outro momento o deputado Beto Mansur, o primeiro secretário, ajude ali o processo. Vamos ver como é que vai ser. Mas o deputado Valdir Maranhão disse que é ele quem vai comandar a sessão. Eu até perguntei para ele se ele tinha voto. Ele disse que ele tem um candidato, não quis antecipar. Vamos ver. Eu acho que o deputado Valdir Maranhão está certo quando ele disse que a gente vai ter muitas emoções aqui hoje, meninas. Vindo dele, a gente não pode achar, a gente tem certeza, né, Andréia? Depois disso tudo que você falou, né, e a gente acompanhando aí, quer dizer que realmente deve ser assim mesmo. Obrigada, a gente conversa daqui a pouquinho então, Andréia.